Olá, sou James Pinheiro, sou advogado e professor de Direito. Estamos iniciando um novo projeto que deseja conversar sobre assuntos do mundo jurídico que influenciam o nosso dia a dia e nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Então, fique ligado, pois o Advocacy está no ar. O tema de hoje é a reforma trabalhista. Afinal de contas, as mudanças aprovadas no mês de julho melhoram ou pioram a vida dos brasileiros? Controvertida, alguns afirmam que a polêmica reforma no direito do trabalho retirou direitos e colocou a classe trabalhadora em situação análoga à do início do século passado, sem garantias, sobretudo para categorias com menor capacidade de organização. Por outro lado, há aqueles que afirmam que a reforma é necessária para modernizar a economia pela revisão das relações entre empregados e empregadores, desonerando as empresas e permitindo que voltem a fazer investimento e contratação de mão de obra com menor custo, o que aumentaria de oferta de empregos. Para tratarmos desse assunto, o Advocacy recebe os professores Adriano Januzzi Moreira, que é mestre em Direito Empresarial, doutorando em Direito pela Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha, advogado, especialista em Direito Individual e Coletivo do Trabalho, especialista em Mediação e coordenador do curso de Direito da Faculdade Batista de Minas Gerais. O outro convidado é o professor e economista Cláudio Burian Vanderlei, graduado em Economia pela UFMG, mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Teoria Econômica pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é pesquisador da Fundação João Pinheiro e professor da PUC Minas. Hoje contamos também com a participação da doutora Emanuela Sena, que levantou alguns pontos da reforma para tratarmos neste programa. Mas antes, doutora Emanuela, em uma única frase, o que é direito do trabalho? O direito trabalhista é um conjunto de normas jurídicas que regem as relações entre empregados e empregadores e os direitos que resultam dessa relação. E é nesse sentido que a reforma trabalhista precisa ser analisada por todos nós brasileiros. Por isso, separamos alguns temas dentre as mais de 100 alterações ocorridas na CLT. Mas antes, vamos separar duas definições dentro desse direito para o melhor entendimento do cidadão. São mudanças ocorridas dentro do direito material e no direito processual. Direito material é o que o cidadão está buscando na justiça: um bem, um valor em dinheiro, algo que ele entende pertencê-lo, ser seu por direito, e que ainda não está em suas mãos, mas que está regulado por normas específicas. Direito processual é a forma como o judiciário, o advogado, vai trabalhar para garantir a satisfação desse direito que o cidadão entende que possui, caso ele realmente esteja com a razão. Vamos então para o primeiro tema de debate. Vamos falar sobre a vacatio legis. Mas o que é a vacatio legis, ou a vacância da lei? É justamente o período que compreende entre a publicação e a entrada em vigor dessa nova lei. Quem entrar na justiça hoje pode ser afetado pela reforma no momento da sentença? Advogados já podem basear o objeto da sua ação nas regras da nova lei? E como ficam os processos em andamento, já que existem audiências marcadas para 2018 e 2019? E então, senhores, como ficará? Muito bem, vou conversar aqui com os nossos convidados. E eu coloco aqui uma primeira questão para a gente debater, que é sobre a chamada vacatio legis. O que seria a vacatio legis, professor Adriano? Bom, o período de vacatio legis seria da aprovação do projeto
e de reforma e a sua vigência, que se dará a partir de novembro. E quanto de novembro que entra em vigor? 13 de novembro. 13 de novembro. Até lá, como que fica a aplicação do direito do trabalho sobre esses dois aspectos que nós ouvimos aqui agora? Tanto do direito material quanto do direito processual. Algum entra em vigor agora nos processos que estão em andamento na Justiça? Eventuais sentenças que sejam proferidas nesse período já vai considerar a nova lei ou logo após, no processo que já estava em tramitação? Como que fica agora a apreciação do mérito pelo juiz? Bom, são 3 momentos distintos que a gente tem que avaliar. O primeiro cenário é que a lei de direito material ela só passa a ter vigência a partir após o vacatio legis. Agora, a questão dos processos que foram distribuídos agora, durante o período sem a vigência, durante o período vacatio legis, e que vão estar sujeitando a julgamento após ao período da vigência da reforma, é que está trazendo uma grande situação de insegurança para os advogados e também para os próprios jurisdicionados em relação à questão dos honorários sucumbenciais e a questão da gratuidade da justiça, porque a lei processual ela passa a ter vigência imediata, né, a partir de 13 de novembro. Outra questão que está preocupando aí alguns, a parte, tanto o empresário como o empregado, é como que vão se comportar as mudanças dentro de um contrato de trabalho a partir da vigência da reforma. Porque no direito do trabalho nós temos o artigo da CLT que fala que qualquer alteração contratual lesiva ao empregado, ela só pode ocorrer se houver anuência deste e desde que não traga prejuízo na alteração no contrato de trabalho, ou seja, essa alteração não poderia ser lesiva. Então, a grande discussão é como vão ficar esses contratos de trabalho após a vigência da reforma que veio alterar alguns pontos aí. Será que esses direitos seriam incorporados ao patrimônio jurídico do trabalhador? Poderiam ser suprimidos? Essa aqui é a primeira indagação. Nós vamos ainda ter um bom tempo para discutir isso, né, no meio jurídico, mas eu queria perguntar para o professor Cláudio. Professor, digamos assim, uma das exposições de motivo dessa reforma trabalhista, e nós lemos aqui há pouco, nós ouvimos aqui há pouco, é que isso vai alavancar a economia, vai haver uma desoneração das empresas, isso pode resultar em criação de novos postos de trabalho, as relações ficam mais leves, elas favorecem que tanto é bom para o empregador, que vai ter uma relação diferente com o empregado, como para o próprio empregado, que pode ter essa alteração de uma maneira mais leve, assumir outros compromissos. E aí, nessa direção vai a minha pergunta. Isso realmente tende a criação de novos postos de trabalho e, consequentemente, alavancar a economia? Sim. O que acontece... Bom, eu acredito que a gente tem que pegar uma perspectiva histórica primeiro. Então, a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que cerca de metade dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade. Então, metade dos trabalhadores brasileiros não tem direitos trabalhistas. E a gente está no momento onde a informalidade é a menor. Então, ela era bem maior no passado. Então, sempre é bom a gente ter isso em mente quando a gente discute, né, questões de direitos dos trabalhadores. Não são direitos dos trabalhadores brasileiros, são direitos dos trabalhadores brasileiros formalizados. E isso é um problema. Então, a gente começa a pensar se a gente quer defender os direitos dos trabalhadores brasileiros formalizados às custas dos informais que não têm direito nenhum. Eu tenho uma legislação que não permite, torna muito cara a formalização do trabalho, ou muito arriscada, e aí então as pessoas preferem não formalizar essas relações, né? A reforma trabalhista, ela vai nessa direção, na verdade vai de uma forma muito tímida. Ela, na verdade, vai flexibilizar
algumas relações de trabalho, que é óbvio que vão trazer mais empregos. Alguma pessoa que pode, por exemplo, trabalhar algumas horas, não pode trabalhar 8 horas diárias, ela vai poder pegar um emprego formal. Nenhum problema. Alguma relação, uma maior flexibilização, né, de comum acordo, empregador e empregado, decidem. Os direitos são todos, né, garantidos. Né? É óbvio que vai gerar mais empregos, é óbvio que vai gerar mais formalização. Né? E isso é muito bom, particularmente nesse momento de crise que a gente vive. Bom, então na perspectiva assim, de uma análise econômica, se eu tenho menos regras que me amarram na relação com o empregador, eu estou falando aqui como, perdão, com o empregado, estou falando como se um empregador fosse, isso permite que eu admita mais empregados, visto que também eu posso desonerar um pouco mais as minhas obrigações, sobretudo financeiras, e de recolhimentos e etc. E isso favoreceria a criação de novos empregos. Com certeza. Pensa assim, olha, a gente está num momento de crise hoje. Aí a legislação chega e fala assim, olha, para você contratar alguém, você vai ter que contratar essa pessoa pelo menos 8 horas por dia. Ou 6 horas, né? Existe a jornada de 6 horas. Mas fala assim, não, mas é muito arriscado. 6 horas, eu poderia fazer alguma coisa, contratar a pessoa 3 horas por dia, 2 horas. Esse risco eu topo. 6 horas eu não topo. A legislação não proibia. Eu contratava ela de forma informal, sem direitos. Sim. Né? Bom, eu vou voltar aqui ao professor Adriano. Nessa perspectiva de ter mais pessoas com relações de emprego formalizadas, perde ou não direitos, professor? O trabalhador como um todo. Só lembrando que o professor Cláudio, ele mencionou que essa é uma legislação do trabalho voltado para um pequeno grupo. Aliás, um pequeno grupo não para todos os brasileiros, dada a informalidade. E aí nós teríamos que fazer aqui uma reflexão no sentido, se vai ser uma legislação que atinge ou a totalidade, ou se não, um número maior de empregados, perderia ou ganharia direitos com a reforma, né? É uma pergunta importante para colocar para a gente analisar. Bom, então vamos colocar a resposta dentro da ótica da gama de possibilidades que a reforma trouxe de contratação e também considerando que a reforma ela não trabalhou na precarização dos direitos. Os direitos sociais, os direitos constitucionais que estão no artigo 7º estão preservados. Qualquer trabalhador tem direito ao seu período de férias, tem um período ao seu 13º, ao seu FGTS, a própria proteção da Seguridade Social, né? Mas só que aumentou o leque. A reforma está baseada em 2 cenários. Primeiro, a autonomia da vontade, onde o trabalhador tem uma gama maior de poder de decisão sobre determinados direitos do seu contrato de trabalho. Segundo fator, o fator da modernização das relações trabalhistas, né? Tendo em vista que a nossa legislação foi uma legislação voltada para a Revolução Industrial. E hoje nós já tivemos a 3ª revolução, né, que seria a revolução da informática, e agora nós estamos na 4ª revolução, né, que é uma revolução totalmente da era cognitiva, né, que a gente está trabalhando nisso. Então a reforma veio dar esses pilares. Mas agora vamos assim contextualizar no próprio texto. Eu posso contratar hoje o trabalho intermitente, onde a pessoa vai receber por hora trabalhada, ele fica num banco de dados e com todos os direitos básicos dela. Eu tenho a lei de terceirização que me permite hoje uma maior formalização e o aumento de número de pequenos empreendedores, porque quando eu pego a lei, que já está em vigor, e uma empresa pode se especializar na prestação de serviço e ter um capital de R$10 mil, eu estou desenvolvendo o quê? O microempreendedor. Considerando que também o empresário ele vai ter o quê? Segurança jurídica para investir, e o trabalhador também, no caso da terceirização, se eu considero que ele tem a responsabilidade subsidiária, ou seja, o tomador que deve fiscalizar o cumprimento dos direitos, né, fundamentais aí, básicos do empregado terceirizado.
Bom, dentro desse contexto, a gente vai ampliando o leque aí de modalidades de contratação. Eu tenho a jornada de trabalho parcial, que também houve uma extensão, uma maior flexibilização dela. Eu tenho a questão do banco de horas, que me permite adequar o horário de trabalho dentro das necessidades, tanto da empresa como do trabalhador também, que às vezes ele prefere ficar um dia na semana sem ter que ir ao estabelecimento. Então aí eu coloco o fator liberdade, o que até então a legislação considerava uma gama de direitos indisponíveis muito grande, dentre outras situações que a gente vai no curso analisando. Ok. Nós vamos voltar nesse tema para falar ainda de direito, se perdeu ou ganhou, mas nós vamos fazer uma pausa para um café e já voltamos. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje com o tema Reforma Trabalhista. E lembrando, se você tiver dúvidas, sugestões e elogios, envie a mensagem para o nosso número de WhatsApp 31 98027 0984. E neste bloco vamos trabalhar mais 3 temas ou mais 2 temas. Vamos ouvir a doutora Emanuela quais outros assuntos que a sua pesquisa identificou. O fim da contribuição sindical compulsória. O que os sindicatos e trabalhadores perdem e ganham com essa modificação? Um tema que muito interessa ao advogado, os honorários de sucumbência. Aquele que perder a ação terá que pagar para o advogado da outra parte? E a classe concorda com os honorários estipulados pela nova legislação? E a sucumbência recíproca, como funciona? Muito bem, de volta aqui com a Advocacy, eu vou perguntar para o professor Cláudio. Professor, acabou a contribuição sindical obrigatória. E agora, o que muda isso para o trabalhador? O que perde ou não de direitos com o sindicato sem essa contribuição? E isso favorece em que, se nós pensarmos em economia? Bom, existem diversos efeitos que a gente pode elencar. O primeiro, que é absolutamente importante, é aumentar a representatividade do sindicato. Na verdade, a gente tinha diversos sindicatos que não eram representativos e que eram constituídos para receber essa contribuição obrigatória. Esses sindicatos, seria bom que não existissem, inclusive abrindo espaço para algum sindicalismo mais combativo. É óbvio que a gente pode pensar assim, olha, como eu não tenho um período de transição, os sindicatos vão ter um período complicado aí, né? Mesmo sindicatos que são combativos, para efetivamente reestruturar aí suas origens em termos de recursos. O problema, e isso acontece em diversas outras áreas, é uma questão política complexa, é que a gente pode até pensar um período de transição que fosse racional, que fosse ótimo, para a gente fazer isso. Mas uma vez que a gente faz esse período, a gente não implementa reforma nunca. Porque fala assim, não, daqui a 1 ano vai acabar essas contribuições. Aí esse sindicalismo todo vai fazer um lobby absurdo no Congresso, para quando for chegando próximo do fim da contribuição, você passar mais para frente isso e por aí vai. Então você tem alguma série de reformas que ou você faz na marra, ou você não faz. Mas me permita te provocar. Se nós não temos um período de transição, e automaticamente ou quase que abruptamente entra em vigor essa reforma e os sindicatos perdem um percentual considerável das suas receitas. Então, há dados que sindicatos maiores, mais estruturados, sobretudo nos grandes centros, perdem 30%, 20% e até 40% da sua receita, visto que tem outras atividades. Mas há sindicatos menores, e normalmente das categorias menos organizadas, que devem perder entre 70% e 80% da sua receita com o fim dessa contribuição obrigatória. A minha pergunta vai na seguinte direção. Isso enfraqueceria a relação entre empregados e empregadores
e, consequentemente, na economia, o empregador ficaria mais fortalecido em detrimento de uma categoria do sindicato, de uma categoria mais enfraquecida? Isso pode acontecer no curto prazo, mas não no longo prazo. Porque se o sindicato é importante, o trabalhador vai bancar o sindicato. Isso vai acontecer exatamente naquela categoria onde o sindicato não é importante. E aí o trabalhador não vai bancar o sindicato. Ele vai se perguntar, para que esse sindicato? Para que eu vou pagar esse sindicato se ele não me representa? Porque, olha só a contradição. Seriam as categorias mais desorganizadas e menos representadas. Quer dizer, é exatamente aquelas categorias que o sindicato não funciona. Não é? Na verdade, o que a gente está falando é assim, olha, nas categorias onde o sindicato funciona, por isso as categorias são fortes, o sindicato não vai sofrer muito. Naquelas categorias que o sindicato não funciona, ou é quase inexistente, então, por isso que elas são fragilizadas, esse sindicato vai perder. Né? E o pior, com a unicidade sindical, eu não posso criar um sindicato alternativo para ir contra esse sindicato pelego que está pegando meu dinheiro obrigatoriamente. Da restrição legal, né? Não pode ter dois sindicatos na mesma região. Então, é um passo muito importante para a modernização e fortalecimento dos sindicatos no país. Okay. Pode ter uma dor de curto prazo, com certeza, mas é fundamental para esse fortalecimento sindical de longo prazo, combativo, efetivamente representativo dos interesses dos trabalhadores no país no longo prazo. Professor Adriano, que mudanças que isso traz no direito, sobretudo no direito, digamos, sindical? Bom, a perda, né, da contribuição, ela vai ser uma perda de receita, mas do ponto de vista do direito sindical, o máximo que pode ocorrer, né, o que estão falando, é um enfraquecimento da entidade sindical pela falta da receita. Porque, do ponto de vista legal, vamos estar analisando do ponto de vista do direito coletivo. A unicidade sindical continua, né, um sindicato por uma categoria econômica numa zona específica e territorial. Bom, então os sindicatos continuam com as mesmas ferramentas jurídicas que têm. As próprias ações coletivas, ações de enquadramento sindical, e eles ganham uma força maior agora com o negociado valendo mais do que o legislado. Então, considerando isso, o que precisa é que os sindicatos passem a trabalhar, serem efetivos, trabalharem em defesa das suas categorias, sejam elas patronais ou sejam elas de empregados. Tem uma gestão sindical e não fiquem, como se diz, restritos a receber essa contribuição sindical obrigatória. E então vão se mostrar mais serviços para o seu público, né? Vamos falar dentro desse cenário. Né? Então eu não vejo assim, e a força sindical ainda continua, porque as ferramentas que o ordenamento jurídico traz, e agora a força negocial, ela vai aumentar muito mais, tendo em vista essa questão do negociado, e inclusive com as formas de extinção de um contrato de trabalho, porque na visão anterior, quem daria a quitação na extinção de um contrato de trabalho seria somente o judiciário. Hoje não. O sindicato ele pode vir a dar essa extinção no contrato de trabalho, além de outras formas, né, de resolução de conflitos, e também ele tem as figuras da própria convenção coletiva ou do acordo coletivo por empresas. Né? Nós não temos a pluralidade sindical, mas nós temos a ferramenta do acordo, porque o acordo permite que o sindicato atenda o interesse num grupo de empresas, vá negociar com o sindicato condições específicas para aquela empresa. E não toda a categoria como é na convenção. A propósito, eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. A convenção coletiva, os contratos coletivos continuam sendo de atribuição dos sindicatos. Quando nós falamos que o negociado prevalece sobre o legislado, e aí eu acho que é importante para o nosso telespectador entender, o que significa isso? Significa que se houver uma convenção coletiva, aquele contrato firmado entre sindicato patronal e sindicato
dos empregados, ou um acordo coletivo, que é esse que o professor Adriano estava explicando, quando o sindicato dos empregados firmam um contrato com a empresa especificamente, atendendo às especificidades dessa empresa. Aí entra a minha pergunta. Poderia a empresa individualmente fazer uma negociação com os seus empregados sobre condições de trabalho, benefícios, direito, e isso preponderar sobre o contrato coletivo? Não. Principalmente, vamos lá. Vamos só para responder a sua pergunta, vamos procurar contextualizá-la, né? Nós temos hoje a prevalência, hoje que eu falo após a vigência da reforma, do negociado sobre o legislado, desde que não altere os direitos que são considerados direitos sociais do trabalhador, que estão consubstanciados no artigo 7º da Constituição. Férias, 13º, jornada de 44 horas semanais. Então, considerando isso, o que eu tenho? A convenção coletiva é um instrumento que vai ditar normas específicas para as categorias, sindicatos de empregadores e sindicatos de empregados, que se reúnem e fazem um regulamento, uma convenção estabelecendo aquelas normas específicas para aquela categoria. Né? Um contrato, como se fosse um contrato coletivo, tá? Entre os sindicatos. E eu tenho o acordo, como você colocou, que é entre uma determinada empresa e o sindicato de empregados, que vai adequar mais ainda a particularidade, né? Mesmo o Brasil não tendo ratificado a Convenção 98 da OIT, que trata da pluralidade sindical. Quando eu tenho a figura do acordo coletivo, é como se eu tivesse uma pluralidade sindical, porque eu estou atendendo às necessidades daquela empresa específica através da validação da entidade sindical. Agora, nós temos o contrato de trabalho, que continua em vigor com toda a proteção legal, né, que é um acordo bilateral, sucessivo, sinalagmático, ou seja, direitos e obrigações recíprocas, onde esse contrato, a reforma teve a possibilidade, quando o trabalhador ganha 2 pisos da Previdência Social acima de R$11 mil, ele tem uma maior liberdade de estar negociando algumas situações específicas. Agora vem a seguinte pergunta. Essa condição específica negociada para quem ganha acima de R$11 mil, a minha resposta é que vale o que está na convenção coletiva. Sim. Agora, para quem ganha acima de R$11 mil, ele poderia estabelecer alguma situação em contrariedade à norma, né? Ele tem maior flexibilidade de jornada e fora a norma da convenção coletiva? O que eu aconselho é que se limitem, inclusive nas próximas convenções coletivas, o valor de cada faixa salarial, porque a lei prevê essa possibilidade para não ofender ao negociado junto ao sindicato. Eu tenho aqui uma outra pergunta que interessa aos advogados de uma forma em geral, que é sobre os honorários de sucumbência. Ou seja, os advogados, isso interessa a todos nós advogados, né? Perdem ou não com a reforma, visto que houve uma alteração na norma. Se alguém perde a ação, e isso pode ser o reclamante, ou seja, o trabalhador que vai à Justiça do Trabalho, se ele perder a ação ou ganhar parcialmente a ação, pode haver uma compensação do honorário de sucumbência. Então, eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco. Nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com a Advocacy, conversando hoje sobre o tema Reforma Trabalhista. Neste bloco, mais 3 temas. E as perguntas do primeiro bloco, juntamente com essas, você pode conseguir assistir novamente no site da Rede Super, redesuper.com.br e no YouTube. Quer conversar mais sobre esse tema? Mande um WhatsApp para 31 98027 0984. Doutora Emanuela, vamos à terceira parte da sua pesquisa. Sobre a terceirização, que agora já tem uma lei própria. Quais os pontos positivos e negativos com a reforma trabalhista? Vamos falar um pouco sobre a compensação de horas extras ou banco de horas.
Como ficou esse tópico com a nova legislação? Prazos em dias úteis. Exercendo o dom da paciência. Quais as vantagens e desvantagens para ambos os lados, reclamante e reclamado? Enfim, qual a solução do trabalhador com essa nova legislação? Professores, e aí? Como é que nós ficamos com tantas mudanças que estão trazendo tantas inovações? Me permita, eu quero voltar aqui na pergunta do primeiro bloco, que nós não tratamos, não deu tempo, que foi sobre as férias. O que mudou nas férias do empregado? Professor Adriano. Bom, como a gente está dentro da autonomia da vontade, maior flexibilidade na gestão de um contrato de trabalho, o que mudou nas férias com a reforma nesse ambiente foi que elas podem ser usufruídas em 3 períodos, as férias, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 períodos têm maior flexibilidade, não inferiores a 5 dias. E atualmente como que é, professor? Bom, hoje as férias vamos ter 3 enfoques em relação às férias. Continuam prevalecendo as férias coletivas, que podem ser de acordo com as normas estabelecidas na CLT, nada mudou. Continua a possibilidade de venda do abono de férias, que seria assim numa linguagem comum, venda dos 10 dias, ela pode haver, sobrando os 20 dias residuais. Antes eles deveriam ser usufruídos de uma só vez, agora eles têm a possibilidade de serem usufruídos. Caso o trabalhador não queira vender os 10 dias de férias, ele tem direito à integralidade dos 30 dias e por opção dele, ele pode pedir esse fracionamento nos períodos de no mínimo de 14 dias. O primeiro período e os 2 outros com 5 dias. Então, deixa eu fazer mais uma provocação aqui. Seria por decisão de quem? Do empregador ou do empregado o fracionamento das férias? Ou seja, se o empregado requerer esse fracionamento, estará o empregador obrigado a atender ou também depende da decisão da empresa? Bom, dentro desse âmbito de autonomia, isso é uma prerrogativa do trabalhador. Professor Cláudio, como que fica isso para a empresa, por exemplo? Isso facilita a empresa e permite a questão da liberdade. Então, não só da empresa, como por parte do empregado, você permite acordos mais flexíveis, específicos para cada situação específica. Né? Eu acho que isso está acontecendo nessa reforma como um todo. Ninguém perdeu as férias. Todo mundo tem direito aos 30 dias anuais. Mas vamos supor que um empregado, para ele, por uma série de motivos, motivo familiar, é preferível tirar, em vez de um único período, ou 2, como era antigamente, 3. Normal, óbvio que aumenta o bem-estar do trabalhador. Né? Mesma coisa da empresa. Eventualmente você vai ter setores, vão ter situações, vão ter especificidades que eventualmente para a empresa é melhor esses 3 períodos. Em comum acordo empresa-empregada, ele tira nesses 3 períodos. Mas eu acho que existe uma questão que é fundamental, é pensar que o nível de emprego e a produção da sociedade, ela não é fixa. Né? Se ela fosse fixa, existiria alguma espécie de embate empresa-trabalhador. Né? E aí, então, a gente pode falar assim, então está melhorando para a empresa, provavelmente está piorando para o trabalhador. Isso não é verdade. Uma vez que você pode, por exemplo, adequar melhor o período de férias aos interesses da empresa, você está aumentando a empregabilidade do trabalhador. Você está aumentando a tendência a ser criado novos empregos. E eu acredito até, professor, sobretudo para quem tem criança, isso favorece. Hoje nós temos um período de férias escolares mais curto, sobretudo em julho. Então, se você tem um período de férias ali que a empresa e o empregado, fica mais fácil para o empregado ajustar com a empresa férias do trabalho com férias escolares. O que atualmente é mais inflexível, é mais difícil. Né? Então pode ocorrer, criança tem férias em julho, os pais não têm. Você já acaba criando a dificuldade.
isso favoreceria a vida do empregador também. Ué, com certeza. Mas é o meu caso. Agora, né, os meninos têm duas semanas sem de perda férias. de direitos, não é isso? Sem perda de direitos. São 2 semanas de férias em julho. Normalmente eu pego uma parte em julho, outra em janeiro. Não seria interessante eu pegar, por exemplo, só 5 dias em julho? Por causa também o menino gosta de ficar em casa jogando videogame, né? Aí eu fico esses 5 dias, eu tiro... Também, né? Os pais também. Os pais também, né? Eu tiro o período de janeiro, eu ainda tenho um período de 5 dias, por exemplo, para eu tirar em algum momento do ano que eu possa fazer, né? Sim. Eventualmente até viajar com meu filho. Perdão. Eu ia perguntar para o senhor, professor, e houve perdas, ou seja, o terço de férias, isso foi alterado, vai ser pago com esse fracionamento. Houve perda de direitos ou continua a mesma coisa com relação ao pagamento, etc.? Nenhuma perda de direitos. O pagamento ele continua, um terço de férias continua devido, terço, né, tem previsão. E é só a questão do ajuste. O ajuste de datas atendendo à especificação da empresa, também de acordo com a vontade do empregado, nada impositivo, porque esse ajuste de datas tem que atender empregados e empregadores. Normal. Agora, eu vou voltar num tema também do bloco anterior, que é sobre honorário de sucumbência. Gente, nós terminamos aqui o bloco falando que isso interessa aos advogados. Mas seria só aos advogados os honorários de sucumbência, como está a matéria agora regulada na reforma? Bom, não, interessa também às partes, porque é aquela questão que nós falamos no primeiro bloco, que é a lei processual, ela passa a ter vigência imediata. Então a gente não sabe se vai haver algum fracionamento, como que vão ser as decisões dos magistrados, mas a partir da vigência da reforma, o que vai acontecer? Mesmo as ações distribuídas anteriormente à reforma, se o reclamante ou o reclamado perder, vai haver a condenação em honorários e, logicamente, isso vai se for o empregado, vai ser compensado da parte que ele ganhou, então ele pode ganhar menos, né? E para o advogado da parte contrária, isso passa a ser mais interessante, né? Era aquela antiga discussão que os advogados pediam os honorários sucumbenciais perante a Justiça do Trabalho, porque hoje nós advogados só temos honorários sucumbenciais quando se trata de ações de sindicato, Sim. Tá certo? Então, via de regra, não tem. Nossos honorários são o quê? Contratuais, né? Com o próprio cliente. Então, com isso, visa atender também essa demanda antiga dos advogados em relação a esses honorários, mas traz mais riscos, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Mais ou menos como funcionava no cível, né? Se pensava, né, a questão para se fazer a propositura de uma ação, se analisava também dentro desses riscos, os riscos dos próprios honorários sucumbenciais e a questão das custas processuais também. Que veio agora também com alguma regulação no Código Civil que entrou em vigor, Código de Processo Civil que entrou em vigor recentemente. Sim. Só lembrando que atualmente, como o senhor mesmo disse, honorário de sucumbência é quando uma parte perde a ação e ela paga um valor referente aos honorários para o advogado da parte que teve êxito nessa lide processual. Atualmente, só quando o empregado entra na justiça e é assistido pelo sindicato é que há um arbitramento de honorários chamados sucumbenciais. Ou seja, se a empresa perde a ação, ela paga um valor para o advogado do sindicato. Com a reforma, como mencionou o professor Adriano, isso ficou um pouco alterado. Ou seja, a parte que perder, ela paga a sucumbência para a parte que foi vencedora. Independe de estar assistido ou não pelo sindicato. Sim. E independe também se foi a empresa ou se foi o empregado. O que é importante ressaltar mais uma vez há que se fazer uma análise de risco desta ação, dos pedidos que são feitos, para que não haja um dano, digamos assim, ou uma diminuição no resultado positivo da ação para o empregado na hora de deduzir valores de honorário de sucumbência, caso ele tenha êxito só parcialmente na ação trabalhista. Não é isso? Um pequeno comentário que eu acho que é importante é que justiça gratuita nunca existiu, né?
Quando eu falo que justiça gratuita nunca existiu, é o Estado que banca o custo, né? E o Estado somos nós que pagamos, né? Então, às vezes parece que mas está acabando gratuidade, ou às vezes você tem demandas por gratuidade de algum serviço. Não, não tem gratuidade. Está determinando que o Estado vai bancar. E aí a gente tem um problema grave, que é óbvio que quanto mais pobre a pessoa, maior esses riscos. Então você pode estar tolhendo direitos, né? A gente, quanto sociedade, vai ter que definir isso. A gente pode estar tolhendo o direito de alguém, fica com medo de perder uma ação e por isso que ela não entra, mesmo que ela tenha razão. E, obviamente, quanto mais pobre a pessoa, maior esse risco em cima da pessoa. Sim. Por outro lado, como é gratuito, aí você tende a sobrecarregar o judiciário com uma série de ações que são completamente esquisitas. Então a pessoa sabe que não vai pagar, caso seja gratuito, então ela entra. Eu não tenho dano nenhum. Não tem dano nenhum. Não tenho conta Se eu pagar. Perder, não acontece nada comigo, mas vai que eu ganho. Professor, eu vou até... Então essa que é a questão. A gente tem assim, um número muito grande de reformas a tratar e não conseguimos. Mas eu gostaria, nosso tempo está quase chegando ao final, mas eu gostaria de fazer duas perguntas rápidas para vocês. Uma é sobre a terceirização, que eu queria ouvir o professor Cláudio falando sobre a terceirização. Mas antes, professor Adriano, contagem de prazos agora na Justiça do Trabalho, como que vai ficar? Bom, ficou, mas vamos falar, deu maior conforto aos advogados, né? Que vale a mesma contagem do CPC em dias úteis, né? E o que isso significa? E não mais em dias corridos. Significa que o advogado pode ter o descanso semanal, o final de semana também, né? Então isso vai trazer maior, vamos falar, maior tempo de descanso e também, inclusive, de preparação também das próprias peças processuais, né? Ou seja, aquele período de 8 dias, por exemplo, para recurso, passa a ser contado não 8 dias corridos, mas 8 dias úteis. Que acrescenta, né? Talvez, no mínimo, 2 dias, referente ao final de semana. Mas é uma diferença substancial. Considerável, né? É verdade. Tendo em vista a sobrecarga de trabalho do próprio advogado trabalhista também. Nós temos um minutinho só a mais, mas eu queria conversar com o professor Cláudio sobre a terceirização. Na sua avaliação, professor, isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? É uma vantagem. A gente tem que acabar com o preconceito, a ideia que a terceirização é ruim. A nossa vida inteira, todas as empresas, todos nós, terceirizamos milhões de atividades. Né? Não é a gente que produz nossa roupa, não é a gente que produz nosso carro, nossos programas de televisão, a gente está produzindo aqui agora. Né? Mas as empresas também, elas compram um tanto de serviços, produtos no mercado. Você tem razões administrativas e econômicas que fazem com que algum serviço seja interessante. Eu contratar a pessoa e fazer a pessoa produzir aquele serviço, outros eu comprar diretamente no mercado. Para o trabalhador também é a mesma coisa. Em vez de estar sujeito a uma única empresa, vender seu serviço para uma série de empresas. Né? Eu acho que isso caberia Pode até haver todo um programa inteiro, sem dúvida, mas né? É óbvio, assim, a princípio não existe nenhum problema. E como os direitos estão garantidos, eu acho que só tende a melhorar. Flexibiliza melhor, ajusta melhor esse mundo do trabalho, a todas as novas tecnologias que existem. Isso pode absorver boa parte da mão de obra que hoje está desempregada. Exatamente, né? Com certeza. Lembrando que a terceirização é uma legislação específica, nós temos uma lei específica recentemente, que vai regular a terceirização, mas tem uma correlação muito grande, grande com a reforma trabalhista, e nós vamos acatar a sugestão do professor Cláudio para trazer esse assunto sobre terceirização para um programa específico aqui no Advocacy. Eu quero agradecer a presença de vocês, mas nós chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Na semana que vem, a segunda parte da reforma trabalhista, nós queremos abordar outros aspectos que são favoráveis ou que não são favoráveis ao trabalhador num próximo programa sobre a reforma trabalhista. Obrigado, professor Cláudio. Obrigado, professor Adriano. Eu só queria fazer uma referência, o professor Adriano está aqui falando, representando a faculdade, onde está com a coordenação de uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Sim. Eu queria que o senhor falasse assim, em um tempo bem curto sobre esse curso. Sim.
assim, como nós tivemos o maior impacto, né, na própria legislação trabalhista com a reforma, né, nunca tivemos um impacto desde 1943, né, tão grande, a Faculdade Batista aí resolvemos criar um curso de uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Relações Trabalhistas, dentro de um cenário maior. E ela tem a diferença que essa pós-graduação ela pode ser modular. Você tem 3 módulos, 2 módulos de Direito Material e um módulo de Direito Processual. E ela é extensiva às pessoas que querem também fazer a sua capacitação, né? Eu quero, por exemplo, vou me especializar ou vou capacitar no módulo de terceirização, reforma trabalhista, gestão individual do contrato. Então, eu posso contratar somente essa modalidade que será feita em 6 meses. Ou então posso cursar a pós-graduação completa, né? Ok. Obrigado, senhores, e até a próxima semana. Obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.